Pessoal, boa tarde para todos. Vamos iniciar aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa essa aula aqui sobre o Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor possa estar aqui nos guiando a Tua verdade através do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar então hoje a aula 2 sobre o Espírito Santo em nós. Todos receberam aí a apostila da aula 2? Alguém precisa da apostila da aula 1? Então pode vir aqui pegar aqui, ou então entrega aqui, Christian, por favor. Aula 1. Lembrando que a avaliação está no final da apostila. A forma de avaliação, todas as apostilas preenchidas valem 2 pontos, presença. Se você vier em todas as aulas, você ganha 1 ponto e tem um teste no final que vale 7, tá? Então faz parte aí a avaliação faz parte da matéria. Hoje nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo em Pentecoste. No meio evangélico, uma das maiores divergências é a questão do Espírito Santo. E depois nós vamos detalhar mais alguns pontos, principalmente divergências relacionadas ao movimento pentecostal com um movimento mais tradicional, que veio da igreja reformista, da igreja que vem da igreja de Lutero, lá em 1500 e pouquinho, tá? Igrejas mais tradicionais, batista, presbiteriana, metodista, etc. Tal. Então, o movimento pentecostal, que iniciou no início do século passado, que é algo novo, não é algo antigo, esse movimento pentecostal tem em torno de 100 anos, né, quando começou. Nos Estados Unidos, foi quando começou o movimento pentecostal. Isso criou uma ramificação no meio cristão, né? E até entrou no catolicismo também, que são os carismáticos. Mas, o que aconteceu? O Papa, na época, ali na década de 60, ele sabendo que ele ia perder todo esse povo carismático para as igrejas evangélicas pentecostais, o que ele fez? Espertamente, ele reuniu todas as dioceses, reuniu todo esse pessoal e fez a seguinte proposta: olha, porque esse pessoal carismático, eles não adotam imagens, né? Quem conheceu o movimento carismático aqui? Tem alguém que fez parte? Normalmente eles não adotam imagens. Aí o Papa fez o seguinte: olha, nós concordamos com vocês. Vocês podem, dentro da própria Igreja Católica, ter esse movimento, desde que vocês não larguem Maria. Maria nós não abrimos mão. Então eles ainda adotam Maria, creem Maria como, né, a Imaculada, ou seja, ela nasceu sem pecado, ela creem como se ela fosse a Virgem, eles continuam crendo, virgem, sempre virgem, né? Então, uma série de diferenças. Então, foi uma forma. Então, o movimento pentecostal, no meio evangélico também, gerou uma série de diferenças. Por que a gente convida o pessoal que veio de igreja pentecostal? Quem é que está aqui de igreja pentecostal? Veio de igreja pentecostal? Levanta o braço. Olha, várias pessoas. Então, vocês precisam ter o ensino que nós entendemos que seja o mais bíblico. A gente não vai aqui criticar a igreja pentecostal e falar... não, até eu tenho muitos amigos, até os pastores que eu tenho mais contato são de igreja pentecostal. Sempre me relacionei muito bem com eles, só que existe uma diferenciação doutrinária ali,
que gera, na prática, algumas diferenças, e esse é o propósito dessas aulas. A gente ainda está numa parte inicial, a gente ainda vai entrar em algumas outras partes mais. Hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre batismo com o Espírito Santo, mas só uma introdução. Nas próximas aulas, agora a gente vai falando um pouco mais de algumas diferenças, e uma delas é a questão do batismo com o Espírito Santo, que nós vamos tratar aqui. Então, vamos começar a falar no ponto 1 aqui, sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, que começou lá no Velho Testamento. Cristo. Deu choque aqui. Bom, no ponto 1, como nós vimos na aula passada, o Espírito Santo ele ainda não tinha descido sobre aquele povo do Antigo Testamento. E aí hoje nós vamos ver nesse ponto 1 as promessas de 2 profetas, 3 na verdade, de que o Espírito Santo viria. Então eu vou pedir um voluntário para ler Isaías 32, aqui pode ser, e o amigo ali lê Ezequiel então. Então, o que diz Isaías 32, 14 e 15 a respeito da promessa da vinda do Espírito Santo? Legal, obrigado. Então você vai completar aí, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Então, nós temos aqui o profeta Isaías já profetizando acerca da vinda do Espírito Santo. Então, eu quero que você tente visualizar. Naquele tempo, eles não tinham essa certeza que nós temos hoje, de que o Espírito Santo habita em nós. Eles profetizavam, isso viria um dia, e o profeta Isaías é uma prova, e ele profetiza sobre essa vinda do Espírito Santo sobre nós. E em Ezequiel 39, 29, tem uma outra promessa da vinda do Espírito Santo. Então você completa aí, derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Então você vê claramente que o povo do passado vivia com essa promessa viva, essa chama no seu coração, de que um dia o Espírito Santo viria. E hoje nós, a partir então de Jesus, nós podemos experimentar esse dom do Espírito Santo. Joel, um outro profeta também, lá no capítulo 2, 28 e 29, diz bem assim, você completa aí. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas, servos e servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, o que nós estamos vivendo hoje já foi profetizado no passado por esses profetas que viveram muito tempo antes de nós, com essa esperança de que o Espírito Santo viria sobre nós, e hoje nós somos prova viva disso, de que ele habita em nós através da morte de Jesus, nos deu. Ele então, nós vamos falar disso um pouquinho lá na frente, mas ele nos dá esse acesso ao Espírito Santo, que um dia era só uma nuvem, era só uma promessa, uma ideia, hoje é uma realidade na nossa vida. Beleza? Então vamos continuar aqui no ponto 2. Quem batiza com o Espírito Santo? Alguém pode ler aí Mateus 3, 11 e 12, esse texto que está aí na apostila, por favor? Eu os batizo com água para arrependimento com fogo e nunca se apaga. Quem é que falou isso aí? João Batista. Muito bem. Ele diz aqui, segundo o texto, quem é que batiza com o Espírito Santo e com o fogo? Jesus que batiza. O que significa batismo com fogo? Aqui tem duas correntes de entendimento teológico. Alguns interpretam aqui esse batismo com fogo como se fosse uma ação do Espírito Santo, por exemplo, de purificação, porque em alguns momentos na Bíblia
o Espírito Santo é representado pelo fogo. Até no dia de Pentecoste, a gente vai ver, a gente vai ler o texto. O Espírito Santo, aqui no caso, o batismo com fogo, pode ser também um entendimento aqui que o Espírito Santo, o fogo foi usado para iluminar, para guiar. Então tem essa corrente que crê que o batismo com fogo está se referindo ao Espírito Santo e o papel dele. Tá? Existe outra que é que nós cremos, nesse caso do texto, que o batismo com fogo é o juízo de Deus, a condenação. Aí você pode até escrever aí, porque eu estou apresentando duas correntes. Nós cremos assim. Por quê? Porque quando você faz a exegese do texto, que é a interpretação do texto bíblico, você sempre tem que analisar o contexto. E você volta um pouquinho antes, você vai um pouquinho para frente no texto, para você entender o contexto. E você vai ver que tem coerência em você crer que seja o juízo de Deus. Por exemplo, aqui, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo. Quem é o trigo aqui, que ele está juntando no trigo no celeiro? Ele está falando dos salvos. Queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então, a palha aqui são os não salvos. Então, ele está fazendo aqui, ele vem fazendo uma comparação. O fogo, o batismo com fogo está relacionado aqui. Esse fogo que ele fala, queimará a palha com fogo, está relacionado com o fogo anteriormente. Do batismo com fogo. Então, assim, por isso que na nossa igreja a gente não fala assim, Senhor, nos batiza com fogo e tal, tal, tal. Por que a gente não vai orar isso? Porque nós entendemos que Jesus aqui ele está falando do trigo que ele vai juntar no celeiro, que são os salvos, e aquele que a pá vai limpar e vai ser queimado a palha com fogo, que são aqueles que não creem. Então, ainda bem que Deus não atende essas orações, porque tem irmão que ora isso, né? Porque se Deus fosse atender todas as orações, você acha que meu filho não está sabendo pedir ali, ele quer que eu queime ele com fogo, né? Porque baseado nesse texto, alguns interpretam o batismo com fogo como se fosse uma ação do Espírito Santo. Tá bom? Embora o fogo, em alguns momentos da Bíblia, da palavra de Deus, tem essa simbologia do Espírito Santo. Inclusive, a gente viu na aula passada. Tá bom? Então, coloque aí o que significa batismo com o fogo. No nosso entendimento, na nossa interpretação bíblica, juízo de Deus. Tá? Condenação. Quem junta o trigo no celeiro? Quem? Jesus aqui. Quem é o trigo? Os salvos. Quem é a palha? Os não salvos, aqueles que vão ser condenados. Tá bom? Esse texto está relacionado aí. O importante é saber quem é que nos batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo. É Ele que nos batiza, diz a Bíblia. Ele que vai nos batizar. Ok? Jesus promete que Ele enviará o Espírito Santo. Christian. A gente está alternando aqui, tá? Para quem não sabe, eu e Christian fazendo essa troca aqui, né, Christian? Porque depois ele vai ministrar essa aula mais para frente, esse curso, e também é bom que economiza um pouco a minha garganta, né, Christian? É isso aí. Também. Então aí, ó. E o terceiro, Jesus promete que Ele enviará o Espírito Santo. Essa semana um irmão comentou comigo que ele achou que essa matéria está sendo bem legal, né? Mas um pouco difícil de entender, porque na verdade nós estamos entrando um pouco mais fundo, né? No entendimento, na doutrina, e realmente, mas é para o nosso crescimento, nosso conhecimento. Então, ó, tudo que está sendo ensinado é na Bíblia, e para você sair daqui sem nenhuma, esperamos, né? Sem nenhuma dúvida, e se tiver, você pode perguntar também. Só para o seu entendimento ficar bem claro. Então, terceiro ponto. Jesus promete que Ele enviará o Espírito Santo.
Como eu falei, no Antigo Testamento, os profetas estavam profetizando de que um dia ele viria. Era uma promessa. Agora, o próprio Jesus faz essa promessa. João 16, 7, 8, diz bem assim, você pode completar aí. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, quem é o conselheiro aqui? O Espírito Santo. O conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Se eu for para onde? Para o céu, voltando para o Pai. Está voltando para da onde ele veio. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. É uma outra função dele agora. Ó. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós até falamos isso na aula passada, mas tem gente nova aí. É o Espírito Santo que nos convence do nosso erro. Então, a nossa parte como cristão, qual é? É apenas falar, anunciar esse evangelho, as boas novas. E a parte, então, do convencimento, do pecado, da justiça, não cabe a nós apontar o dedo. Você está errado, você está com pecado. Nós podemos até alertar, admoestar, mas esse trabalho de coração, quem faz é o Espírito Santo. Então, Jesus promete. Aqui é uma promessa que Jesus fala que ele está enviando o Espírito Santo. Então, é necessário todo o processo de vinda à terra, de morte, ressurreição, de volta para o Pai, e agora sim ele está liberando o Espírito Santo para vir habitar no meio de nós. E no ponto 4 aí, a ordem de Jesus aos discípulos para aguardarem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Então, no próximo ponto você vai ver quantos dias eles ficaram esperando, mas Atos 1:8 tem essa passagem que é fundamental, tratando-se dessa matéria que você entenda. Complete aí, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu fico impressionado com essa passagem, porque no decorrer do livro de Atos, você está sempre vendo esse poder. Na verdade, esse poder é o poder do Espírito Santo, mas ele se manifesta também na vida dos apóstolos, e eles então passam a ter atitudes que chamam a atenção. Por exemplo, a sombra de Pedro passava e curava as pessoas. Então, esse poder, que é o próprio Espírito Santo neles, agora é transmitido também através deles. Então, isso aqui é um cumprimento de uma profecia. Receberão poder. E esse poder que ele nos dá, que você e eu temos, porque entregamos nossa vida para Jesus e o Espírito Santo habita em nós, nos dá autoridade para vencer pecado, para batalhar as nossas lutas espirituais. Então, esse poder que o Espírito Santo deu para esses apóstolos, claro, ali foi no começo, a igreja primitiva estava no auge, então Deus abriu as portas de milagres para realmente autenticar a igreja ali no começo. É importante que você entenda que esse primeiro momento foi a autenticação da igreja. No primeiro momento, então, ninguém sabia o que era igreja, o que era Espírito Santo. Então, nós vamos ver depois que Pedro traz uma pregação incrível, confirmando isso aí. Então, você coloca aí, receberão poder. Legal? Vamos continuar aqui. Esse poder não é só milagre, porque tem gente que pensa que é milagre, que tem que estar com a unção do Espírito Santo e fazer. Deus faz milagre? Faz. Mas esse poder é algo muito maior para fazer a obra de Deus, para lutar contra o pecado, para perseverar, para resistir às tentações. É um poder de Deus para fazer a obra de Deus. Você sabia que João Batista não fez nenhum milagre? Não fez nenhum milagre. Sabe o que Jesus falou dele? Que na terra não haverá ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus será maior do que ele. João Batista não fez milagre, mas ele tinha o Espírito Santo dentro dele, um poder para levar a mensagem que convencia as pessoas de Deus, essa mensagem inspirada, e gerava o quê? O arrependimento. As pessoas se batizavam por arrependimento. Né? Ele estava preparando o caminho de Jesus Cristo. Então,
Item 5 aí. Vamos para o dia de Pentecoste. Vamos ler aí, Christian, Atos 2. Você pode ler aí, por favor? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aqui, muito bem. Vamos, quais os milagres, ou seja, aquilo que foi sobrenatural, o que aconteceu aqui de sobrenatural? Vamos lá. Vocês podem fazer agora uma tempestade de ideias, podem falar. O que aconteceu de sobrenatural aqui? As línguas de fogo, o que mais? Um som, né? Como de um vento, não era um vento, não tinha um vento. Tinha o quê? O som. Como que é o vento, o som de um vento? Faz aí. Tá. É mais ou menos assim. Não tinha vento, tinha o som. A gente tem que... São alguns detalhes importantes aqui. Tá? Um som como de um vento muito forte. E aí, o que mais? E viram que parecia o quê? Línguas de fogo. Mas alguém saiu queimado? Não. Então, graças a Deus, ninguém foi queimado. Umas línguas de fogo e tal, e mais ninguém se queimou. Né? O que mais que aconteceu de sobrenatural aqui? Línguas, todo mundo falando línguas diversas, mas não era todo mundo galileu? Eles não falam aqui? E tinham ali, o dia de Pentecoste, era um dia que comemorava em Jerusalém, todos iam para lá, os judeus, 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa, vocês devem lembrar, que foi na quinta-feira, antes ali, Jesus determinou aos discípulos que ele precisava de um local para ele celebrar a Páscoa, a ceia. Lembra disso aí? Foi na quinta-feira, ele foi crucificado na sexta, no dia seguinte. Ali a Páscoa, 50 dias depois desse dia de Páscoa, onde era o mês de Nisan, dia 14 do mês de Nisan, que era a Páscoa judaica, era celebrada a Páscoa. 50 dias depois, então, era o dia de Pentecoste, que eles celebravam a colheita e celebravam também os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Eles se reuniam, Deus escolheu um dia especial. Por que esse dia foi especial? Porque ia estar cheio de gente ali. Foi de propósito. Todos aqueles judeus convertidos de outras nações também estavam ali, que não falavam outras línguas. Agora, o que aconteceu interessante ali? Que aquele pessoal, falando um monte de língua diferente, o que cada um ouviu ali? Tinha 17 nações diferentes ali. Cada um dessa nação, cada um falava um idioma, o idioma nativo. Pode ser que alguns deles tivessem conhecimento até do hebraico, que era a língua ali nativa daquela região,
Mas cada um tinha a sua língua, porque os estrangeiros também iam se convertendo ao judaísmo. Então, eles ouviram cada um na sua língua. Por isso que eles perguntam, mas esse pessoal não é galileu? Esse pessoal tudo não fala hebraico? Como é que a gente está ouvindo cada um de nós? Ele fala a língua lá dos medos. Eu sou de outra nação aqui. Né? Eu sou um persa, por exemplo. Como é que eu estou ouvindo na minha língua e o outro está ouvindo também na língua dele? Espera aí, tem alguma coisa diferente aqui. Deus estava fazendo o contrário que ele fez lá na Torre de Babel. O que ele fez na Torre de Babel? Fez cada um falar uma língua diferente, gerou o quê? Confusão. Deus fez de propósito. Por isso que a gente tem que estar em unidade. Por isso que vocês estão aqui. Porque se cada um que veio de um lugar, de uma igreja, crendo numa doutrina diferente, começar a propagar a sua forma de crer, o que vai acontecer? Vai confundir a cabeça de todo mundo. Não é que a gente queira impor a nossa... A gente não impõe nada. A gente fala, olha, você escolheu essa igreja, ótimo, glória a Deus. É assim que a gente crê. Então a gente gostaria que você aprendesse. Por quê? Porque todo mundo tem que estar entendendo em unidade. O que Deus estava fazendo ali, ele estava mostrando agora o Espírito Santo, mesmo com todas essas diferenças de nacionalidade, de cultura, ele vai promover uma unidade espiritual. Era uma mensagem, a descida do Espírito Santo foi algo, né, que marcou, né, foi um dia especial que marcou todo esse povo aqui. Né? Desceu na vida de quem? Daqueles judeus convertidos, né, aqueles judeus, e depois, na próxima aula, a gente vai ver outras descidas do Espírito Santo, porque Deus agora queria autenticar outros grupos também, e esses grupos falaram línguas, e a gente vai mostrar por que eles falaram línguas. O grande problema aqui, na igreja, nós entendemos, não é a igreja A, é a doutrina em si pentecostal, que nós discordamos, é querer fazer com que esse evento fosse normativo para hoje. Esse é o grande problema. Isso foi o batismo, foi a primeira vez que o Espírito Santo estava descendo. A gente não pode achar que o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa que ele fez lá em Pentecostes, ele vai fazer agora. Todo mundo entendeu isso aí? A gente não pode transformar isso em doutrina, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, que o pentecostal crê que é uma segunda bênção que ele tem que buscar, diferentemente da conversão, da entrada do Espírito Santo na conversão. O pentecostal, a gente vai falar isso em aulas mais para frente, começar mais na próxima aula. O batismo com o Espírito Santo para o pentecostal é uma segunda bênção que ele tem que buscar isso. E tem que evidenciar línguas estranhas. Por quê? Por que é o nome pentecostal? Porque eles creem que o que aconteceu em Pentecoste acontece hoje ainda. Então, o que a gente vê fruto desse entendimento, dessa doutrina que é propagada e ensinada? Repito, não é crítica, é divergência doutrinária, e a gente está aqui justamente para compartilhar como a gente crê. Tá? A gente não critica, a gente respeita como o nosso irmão crê, e cada um no seu quadrado, né? Como a gente fala. Então, o grande problema começa a ter na igreja. A gente vai ver que existe um só batismo, um único Espírito, um só povo. Deus incentiva isso, essa unidade na igreja. Começa a ter na igreja uma elite espiritual. Os irmãos que foram batizados com o Espírito Santo. E uns cristãos de segunda categoria, que é aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, que não evidenciaram línguas. Ou seja, muitos irmãos que são sinceros e não aceitam fingir ou imitar línguas que ouvem, eles ficam taxados. Eles não recebem cargo na igreja, tá? Eles se sentem discriminados e eles começam a se sentir um cristão de segunda categoria, ao contrário do que Deus fala. Por quê? Porque eles não conseguiram falar línguas. E a Bíblia fala que nem todos, nós vamos estudar depois, temos uma aula mais específica só sobre línguas e profecia. Nós vamos ver na Bíblia que nem todos vão falar em língua. Está escrito isso.
Por que todos têm que evidenciar línguas estranhas? E nós vamos aprender também que o dom é só para edificar a igreja. Tá? Vamos aprender isso também. Então, o problema é querer fazer dessa experiência única em Pentecoste algo normativo para hoje. O livro de Atos é um livro específico, o nome já disse, Atos dos Apóstolos. São experiências dos apóstolos. Não, nem tudo que está aqui é normativo para hoje. Por exemplo, como é que foi a conversão de Paulo? Você lembra? Apareceu uma luz, né? Ele se prostrou, caiu, ficou cego 3 dias. O problema é a gente falar, ó, todo mundo que se converter vai ter que se converter igual Paulo, senão não se converteu de verdade. Tem que ficar cego 3 dias, depois alguém tem que orar por você, senão você não se converteu de verdade. Esse é o problema da gente pegar uma experiência e transformar em doutrina. Você entendeu? E a tendência das pessoas dentro do movimento pentecostal, que é algo novo do século passado para cá, tá? Será que todos aqueles homens de Deus que viveram lá não tiveram a experiência? Foi algo tão novo, Deus só deixou para o final do século XX? Isso. Tá? E isso traz para a igreja, a gente vai ver o que Paulo fala disso aí, sobre essas questões das línguas e tudo mais. Tá? Então, vamos rapidinho aqui preencher aí. Pentecoste, celebrado 50 dias após a Páscoa. Até hoje é assim na igreja católica, tem o dia de Pentecoste, não tem? Eles celebram lá depois da Páscoa e tal. Quantos dias Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição? Corrija aí, está em Atos 1:3. Tá? Atos 2:3 aí é 1:3, tá? Fala ali 40 dias. Isso aí é só como ilustração para você entender um pouco. Quantos dias depois da ascensão de Jesus, os discípulos permaneceram em Jerusalém até a descida do Espírito Santo? Quem quer arriscar aqui? Quantos dias? Quantos dias depois da ascensão de Jesus? O que Jesus falou para os apóstolos ali? Para eles ficarem aonde? Até do alto receber o quê? Poder. O Espírito Santo ia descer. Não é para sair de Jerusalém. Ó, fica aí. Eles ficaram esperando. 1 semana depois, 7 dias depois. Por que 7 dias? Se Jesus foi visto depois da ressurreição 40 dias, ele ressuscitou quando? No domingo. Ele morreu quando? A Páscoa foi quando? Na quinta. É só você calcular. Então, 3 dias até a ressurreição dele. Se ele ficou 40 dias, quem quer fazer uma matemática rápida aí? 7 dias. Então, aqui são 7 dias. Alguns falam até que foi 10, mas na verdade tem que contar os 3 dias. A Páscoa foi antes da ressurreição. A Páscoa foi na quinta-feira. Foi celebrado. Tá, mas isso não é importante não, é só para você pensar um pouquinho, tá? Os 3 sinais importantes no dia de Pentecoste. O vento, Deus estava mostrando ali a atuação invisível do Espírito Santo e liberdade. O Espírito Santo, ele requer liberdade. Onde há a atuação do Espírito Santo, há liberdade. Nós vimos esse versículo na aula passada. O fogo, dentro daquelas 2 ideias que eu passei, significa purificar os corações, guiar aqueles que entendem como o Espírito Santo. E nós entendemos aqui que está relacionado com o juízo. Nesse fato em si, fica a critério o seu entendimento. O fogo pode representar tudo isso. Naquele texto em que João Batista fala em Mateus 3, ali ele está especificando, ali quer dizer fogo, o fogo representa o juízo de Deus, tá? Então, línguas, então é vento, fogo e línguas, significando, tem uma representação, uma simbologia
pregar o evangelho a todas as nações. O Espírito Santo agora, ele fez cada um entender na sua própria língua, haveria uma unidade, todos os povos seriam alcançados. Tá? São representações. Depois desse ato, o pessoal ficou ali na dúvida, o que está acontecendo? Eles parecem que estão bêbados, todo aquele pessoal estrangeiro, os caras estão Galileu falando na própria língua, na minha, na dele, todo mundo entendendo, o que está acontecendo? Aí Pedro, então, vem explicar, a partir do versículo 14. Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Não tinha nem microfone na época, né? Foi ali e falou: homens da Judéia. E ele prega ali o que estava previsto ali, o versículo que foi lido no início ali, Joel 2:28. Né? Tá aí, ó. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Ele tá contando o que foi previsto por Jesus, o que foi profetizado no Velho Testamento. O que estava acontecendo ali era o início da igreja. Pentecostes significa o início da igreja. Uma nova era, agora a era da graça, onde o Espírito Santo está na terra. Antes o Espírito Santo entrava na vida das pessoas para cumprir um propósito específico. Agora não. Agora é para todo aquele que crê, será selado com o Espírito Santo da promessa. Então ele vem explicando aqui o que Jesus fez, quem foi Cristo, por que ele morreu, e ele então prega o evangelho, o plano da salvação. Depois você lê com calma, por causa do tempo a gente não vai ler tudo. E eles perguntam assim, após a explicação de Pedro, eles perguntam no versículo 37, o que faremos? Preencha aí, ó. O que faremos? E aí o que Pedro respondeu? Arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Quantos se converteram nesse dia aí? Está lá no versículo 31. 3.000 se converteram numa pregação só. Imagina, né? O efeito que teve aquilo ali no mundo espiritual, a descida do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, agiu ali naquela situação que 3.000 se converteram. Atos 2:38, você pode responder aí, ó. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Percebemos uma sequência até a conversão e entrada do Espírito Santo naqueles 3.000 convertidos. E tem outras experiências também em Atos. E essa experiência é a mesma de hoje. O que nós percebemos ali? Pregação da palavra. Quem pregou a palavra aí em Atos 2? Hein? Pedro pregou a palavra, pregou o evangelho. Gerou fé no coração das pessoas. E as pessoas creram. Se arrependeram. Se batizaram. E o Espírito Santo. Por que eu creio que o Espírito Santo veio depois do batismo? Embora o batismo não salve. Por que está nessa sequência? Sabe por quê? Você vai ver muita gente na igreja, e se tiver alguém aqui, não é nenhuma ofensa a você. Pessoas que estão na igreja, mas não querem se batizar. Na verdade, são pessoas que não se converteram ainda. Por quê? Porque Jesus ainda não é o Senhor, não é o dono da vida dela. Jesus fala que o batismo é uma ordenança dele, e se Jesus é o Senhor, essa pessoa precisa obedecer. Porque tem gente que é assim, não, eu me batizei como um bebezinho, tal, não, mas lá alguém creu por você. Agora é você que tem que crer. A vida com Deus é individual, é personalizada. Então, por isso que lá em Marcos 16:15 a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será. Por isso, crer no entendimento de Deus assim. Ué, ele não crê, a vida dele não é minha, por que ele não quer batizar? Porque ele não é salvo ainda, ele não entregou, ele só está ali numa religiosidade, ele está caminhando, tem até alguns irmãos que estão há algum tempo na igreja, aí eu chamo eles e pergunto, e aí, vamos batizar agora? Vai ter batismo?
domingo que vem? Não, eu tô orando. Eu falei, não, mas não precisa orar. Tem coisa que não é para orar, é para obedecer. Isso aí já é a vontade de Deus para a sua vida. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi batizada como adulta em nome de Jesus Cristo? Pai, Filho, amém, glória a Deus. Não precisa ser batizado de novo. Não precisa. A não ser uma pessoa que foi batizada em nome do líder da seita dele. Né? Aí tivemos que batizar ele de novo. Mas se a pessoa já foi batizada em outra igreja cristã, foi batizada crendo em Jesus Cristo, foi o Senhor e Salvador dela, não precisa batizar de novo. O batismo não precisa. Ela já declarou a fé publicamente dela, ela já se entregou a Jesus Cristo. Agora, o que acontece às vezes? A pessoa quer se batizar de novo porque na época ela foi induzida e tal, foi influenciada, ela não entregou a vida dela realmente, hoje ela entregou, atualmente ela quer batizar de novo, também não há problema, pode ser, tá? Mas o batismo é individual, uma experiência para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Então você vê uma sequência aí. Pregação da palavra, fé, arrependimento, batismo, recebimento do Espírito Santo na vida da pessoa. Não que o batismo salve, mas o batismo é um sinal que aquela pessoa se converteu, que ela está obedecendo a Jesus, que Jesus é o Senhor. Entendeu isso aí? O batismo em si ele não salva, ele não tem poder para salvar ninguém. É um cerimonial, mas que representa que Cristo é o Senhor da vida daquela pessoa, um testemunho público de fé. Tá? Então, a gente precisa entender isso aí. Gálatas 3:2 diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? O Espírito Santo a gente recebe a partir do momento que a gente crê pela fé. Você recebe o Espírito Santo, ele diz aqui, ó, vocês receberam o Espírito. Porque os Gálatas estavam com dificuldade de crer nisso aí, estava havendo divergência doutrinária lá. O Espírito é recebido mediante a fé em ouvir a palavra. Agora, tem gente que se converte não é ouvindo a palavra, a pregação de alguém. Lendo a palavra. Tem gente que se converteu lendo a palavra aqui na igreja. Gente estudando a Bíblia, começou a ler, se converteu com a palavra. Não necessariamente alguém pregando para ela ouvir. É o poder da palavra. No dia de Pentecoste, em Atos 2, essa frase no final, ocorreu o batismo com o Espírito Santo dos apóstolos e daqueles que estavam com eles reunidos, cumprindo a profecia de Jesus para que eles esperassem em Jerusalém. Vamos continuar agora no item 7. Então, uma pergunta agora para você. Quando foi que você foi batizado com o Espírito Santo? Quando você entregou sua vida para Jesus. Ou seja, batismo com o Espírito Santo igual a conversão. Quem lembra o dia que entregou a vida para Jesus aí? Aí, ó, legal. Quem lembra exatamente o momento, a hora? Tem alguns aí mais detalhistas? Tem ali, ó. Tem, sempre tem. Então, olha aí, ó. Cremos que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da conversão. Ou seja, a entrada do Espírito Santo em uma pessoa ocorre quando ela crê de todo o coração em Jesus e reconhece o senhorio dele. No contexto do Novo Testamento, salvação e batismo com o Espírito Santo são obras simultâneas. Complete aí, simultâneas. Então, não tem como desvincular, não é um evento separado, não é um momento, uma segunda bênção, nada. O batismo com o Espírito Santo na sua vida é igual à conversão. Alguns se convertem quando tem o sonho de Natal, alguns se convertem num com Deus, alguns se convertem no evangelismo pessoal, através de um amigo. Então, ali é o momento que o Espírito Santo entra em você. E aí, como prova disso, Efésios 1, 13 e 14, você completa, diz bem assim: nele, quando vocês ouviram e creram. Então, quais são aqui os dois ingredientes
do batismo, da conversão? Primeiro você precisa ouvir a mensagem. E depois você precisa crer, tem que crer de todo o coração. Isso aí é importante. Você tem que acreditar que essa história é verdade e que ela é capaz de transformar a sua vida. Creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados. E esse selo, uma vez selado, nunca mais esse selo vai sair. Uma vez salvo, você sempre será salvo. É um entendimento que a Bíblia traz com muita clareza e nós passamos isso também. Uma vez salvo, sempre salvo. Então, selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor de sua glória. Então, esse item 7 é só para reforçar esse entendimento, que o batismo com o Espírito Santo, na verdade, é igual ao dia que você se converteu. Foi um evento especial, você sentiu alguma coisa, chorou? Às vezes não, tem alguns aí que tem alguma experiência, mas geralmente, pela razão, você entrega a sua vida para Jesus, não teve nenhum vento, não teve nada, mas ali é o batismo com o Espírito Santo na nossa vida, quando cremos que Deus enviou seu Filho e todo o plano da redenção. E o ponto 8 e último, o batismo com o Espírito Santo é a obra pelo qual o Espírito coloca o cristão numa inseparável união com Cristo, fazendo membro do seu corpo espiritual, que é a igreja. Ou seja, eu acho incrível essa pregação de Pedro, que 3.000 se converteram. Imagina quantos tinham então? Né? Que não é imagina 100% de aproveitamento de Pedro, acho que tinha muito mais pessoas ali, né? E naquele momento está ficando claro que ali se inicia uma família. E é exatamente esse ponto 8 que ele quer trazer como essa lição. Nós agora fazemos parte de uma família, que é a família de Deus aí, ó. Em 1 Coríntios 12:13 diz bem assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, complete aí, unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós, fomos batizados em um único Espírito. Em um único Espírito. Por isso que é importante saber o nome de quem foi batizado, né? Em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ou seja, agora nós fazemos parte. É preciso ter essa unidade. Nós vimos ali uma lista de cidades que foram para aquele evento de Pentecoste. Ali então está ficando claro que, independente da nacionalidade, da sua língua materna, o Espírito une de uma forma incrível. E é essa unidade que nós temos aqui, uns com os outros. Então isso é importante que você entenda. E é uma consequência de viver numa vida com Deus. E Efésios 4 também traz esse ensinamento. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você coloca tudo é todos aí nessa parte final, ó. A linha final é todos e todos, tá? Então isso fica claro, que agora não existe mais um desligamento seu. Agora nós somos da mesma família e somos membros de um mesmo corpo, na qual quem é o cabeça? Cristo. Mas nós somos membros. Você pode ser o braço, a perna, talvez aí um dedo, não sei qual é a parte que você exerce no corpo, no reino de Deus. Mas agora é uma promessa para nós que todos nós fazemos parte, então, dessa mesma família, desse mesmo time. E é importante que nós entendamos isso. E como conclusão aqui, só para a gente finalizar essa parte, você acompanha comigo na leitura aí, ó. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi um evento profetizado por vários profetas no Velho Testamento. Você lembra qual foi os 2 profetas que nós lemos aqui, que profetizaram isso? Isaías e Ezequiel, só para
E Joel também, 3 profetas ali. Esse evento não é por vários profetas no Velho Testamento e também por Jesus Cristo. E estabelece um marco para o início da obra do Espírito Santo. Ou seja, foi um marco, foi um divisor de águas. Até ali, todo mundo estava na dúvida. Ali, então, foi um momento crucial e a partir dali, esse evangelho se expande de uma forma incrível. E aqui no final nós entendemos que o livro de Atos não é um normativo para a igreja atual e que nós vamos ver nas aulas seguintes esse batismo agora com o Espírito Santo alcançando outros povos, por exemplo, os gentios. Nesse primeiro momento foi para os judeus. Os judeus, então estava restrito, tanto que quando teve um homem que foi chamado para pregar o evangelho para os gentios, você lembra quem foi? Paulo. Esse homem, então, usado por Deus, no começo Pedro e Paulo tiveram ali um certo desentendimento, porque Pedro era tradicional, não, só pode ser para judeu, e Paulo não, vamos abrir para os gentios também. Então nós vamos entender que isso acontece também nos próximos capítulos de Atos, e você vai entender também que essa descida do Espírito Santo também agora é passada para os gentios, que adivinha quem são os gentios? Nós. Se tiver algum judeu aí, geralmente tem aí 2, 3 numa igreja, mas é raro, por nascença, né? Todos nós somos gentios, ou seja, não judeus, e graças a isso, nós estamos aqui para exercer essa fé e ter esse livre acesso ao Pai. Então, é só uma conclusão, aí assim a gente finaliza a nossa parte da apostila. Então, você vê todo o tempo aqui Deus falando... uma só fé, um só batismo, um só Senhor, Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Lá em 1 Coríntios, no versículo anterior, ele fala de uma unidade no corpo, embora sendo muitos e diferentes, um só corpo, fala de todos de novo, em um único Espírito. Então você vê na verdade, uma unidade que deve ter no corpo de Cristo. Uma das divergências que a gente tem com o ensino pentecostal é justamente isso. Na igreja, acaba favorecendo uma elite, fazendo com que as pessoas se sintam uma elite espiritual. Ou seja, aquele que fala a língua, e ele acaba querendo falar a língua para mostrar que ele foi batizado com o Espírito Santo, e acaba criando um grupo elitizado na igreja que não combina com essa versão de unidade, todos, um só batismo, e isso é extremamente prejudicial, porque as pessoas elas acabam pensando assim, não, eu não posso ficar de fora, então eu tenho que falar. E o ser humano, como que ele aprende a falar desde criancinha? Hein? Ouvindo. Se uma criança não ouvir a língua materna dela, ela não vai falar. Ela não ouviu. Né? E aí a pessoa começa a ouvir aquilo ali na ânsia, porque acaba gerando uma cobrança. Uma vez um irmão me procurou, novo convertido, pregava o evangelho para ele, se converteu no quartel. E eu falei para ele, agora você procura uma igreja perto da sua casa. E ele foi para uma igreja pentecostal. E lá ele começou a ir, se batizou, mas depois um irmão chamou ele e falou assim, olha, nós temos aqui um grupo que a gente ensina o pessoal a falar línguas. E aí, um ensino lá, tinha uma pessoa que ensinava. E ele veio perguntar, viu, achei estranho, como é que é esse negócio? E o pessoal lá ensina a falar línguas, é assim mesmo? Aí eu mostrei na Bíblia para ele. O que Deus falava sobre isso. Na ânsia das pessoas quererem não ficar de fora disso e achando que é normativo para todos, essa evidência, o batismo com o Espírito Santo tem que evidenciar línguas, isso é uma das doutrinas básicas do pentecostalismo, faz com que as pessoas queiram isso. Então elas, uma vez eu estava numa reunião com irmãos pentecostais e o outro ensinando
para o outro, olha, você vai falar, você consegue falar, fala o que está dentro de você, o que está dentro de você. O que está dentro dele é o que ele está ouvindo os outros falarem. Por isso que começa a ser línguas muito parecidas. Começa a repetir aquilo que está ouvindo. Então, determinados grupos falam línguas semelhantes. Porque é o que aquele pessoal ouve. Então eles começam a repetir. Isso não é a língua estranha da Bíblia. Isso não é o ensino bíblico da palavra. Nós cremos nos dons espirituais. Embora há algumas correntes teológicas dentro do povo evangélico que creem que os dons cessaram, e os dons foram até os dons espirituais, e ali nós vamos ver depois, 1 Coríntios 12, cessaram. Nós não cremos assim, que os dons cessaram. Mas não é, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo hoje, não é aquela experiência de Pentecoste, que todo mundo tem que falar língua ali. Não é isso. Nós cremos, por exemplo, aqueles 3.000 que se converteram, a Bíblia não diz que eles falaram línguas. Não fala nada. Mais para frente tem 5.000 que se convertem também e não fala, não é relatado em nada. Por que vão ter alguns grupos que vão falar línguas? Aí a gente vai explicar no livro de Atos por que aqueles grupos falaram línguas. Tá? Judeus que se converteram, os gentios e tudo mais, eles ali, o Espírito Santo autenticou ali a descida e eles acabaram falando línguas, mas tinha um propósito e a gente vai explicar por quê.